Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Muito bom dia. Hoje a gente vai ler 1 Samuel, capítulo 27 e 28, Salmo 139 e vamos terminar a leitura de Romanos 16. Então não esqueça aí de deixar no seu comentário aí que você leu a carta de Paulo aos Romanos em 2023, tá bom? O capítulo 28 de Samuel é um dos mais complexos do Antigo Testamento. Eu não tenho aqui a, a intenção de resolver todas as questões que envolvem esse capítulo. Espero apenas dar alguns direcionamentos. Espero também conseguir chegar até o final da leitura sem tossir tanto. Mas antes da gente orar, eu queria fazer uma propaganda aqui. Ó. Eu estou aqui tomando meu café nessa caneca da Conferência Bíblica de Inverno de 2018. Tá vendo? Que teve como tema os 5 pontos do calvinismo. Tá vendo aqui? Aí tem os 5 pontos, ó: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. E Mara é o nome da minha esposa. Tem uma com o meu nome, eu estou tomando na caneca do nome dela. Por que eu estou fazendo propaganda? Porque todo ano a gente tem essa conferência bíblica na Igreja Oceã. E esse ano a gente vai ter, só que estamos mudando o nome de Conferência Bíblica de Inverno para Semana Bíblica só. O nome vai ser Semana Bíblica. E esse ano o tema será sobre finanças. Tá aí o cartazinho para vocês verem. A Bíblia e as finanças. Teremos aí as palestras do dia 27 ao dia 30, sempre à noite, a partir das 19 horas. Começamos com louvor, um momento de oração e logo já vamos para a palestra. E depois da palestra a gente tem sempre distribuído para a gente ter um momento de comunhão ali, um caldo verde, alguma coisa assim, e abrindo também a possibilidade dos irmãos fazerem ofertas para a igreja, tendo em vista que a gente está em fase de construção. Então tá aí, estão aí os temas. Talvez mais para frente eu volte a falar aqui, mas já fica feito o convite. Quem não é de Praia Grande, dá para assistir ao vivo pelo YouTube também, ou assistir depois, que fica tudo gravado lá no nosso canal. Tá certo? Vamos lá então? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pelo teu cuidado e tuas bênçãos. Pedimos a tua ajuda na leitura que vamos fazer da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. É só eu começar a falar que eu começo a tossir. Eu não tinha tossido nenhuma vez até agora. Vamos lá. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim, me livrarei das mãos dele. Então Davi decide sair de Israel e ir de novo para a terra dos filisteus. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis, rei de Gate: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este teu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até ao dia de hoje. Olha só, esse livro foi escrito bem depois, né? Inclusive, embora leve o nome de Samuel, né? Foi possivelmente, né, editado por algum escriba, alguém que posteriormente fez essa anotação aqui, e isso de maneira nenhuma ofende ou desqualifica a doutrina da inspiração, de maneira nenhuma. Tá? A inspiração de Deus
ela é real, ela é verdadeira, ela se comprova, aliás, justamente pelo fato de que esse texto foi preservado, esse texto foi repassado para as próximas gerações, né? E mostram realmente a coerência interna das afirmações que são feitas. Então, uma frase como essa aqui, ela é inspirada por Deus também, justamente para nos dar a segurança de que o que está sendo colocado aqui é verdade. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Davi ia com os seus homens e eles atacavam os jesuritas e os jersitas e os amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de Sur até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aquis. Quando Aquis perguntava: quem foi que você atacou hoje? Davi respondia: ataquei o sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não nos denunciem, dizendo: é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. Aquis confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Então, um episódio um tanto estranho aqui, né? Davi encontra refúgio no rei aqui dos filisteus. Ele faz ataques, inclusive no sul de Judá, e com isso ele ganha confiança de Aquis, né? Esse é um episódio aqui que careceria de um pouco mais aí de reflexão para a gente poder alinhar direitinho as coisas, mas o ponto é que Davi ele ganhava a confiança de Aquis para se manter, né, se manter vivo ali e juntamente com os homens dele. Bom, vamos ao capítulo 28, o capítulo um dos mais difíceis de se interpretar no Antigo Testamento. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fiquei sabendo que você irá comigo para a batalha, você e os seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este seu servo pode fazer. Aquis respondeu: por isso você será meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Esse versículo 3 está esclarecendo um contexto importante. Saul já tinha morrido, desculpa. Samuel já tinha morrido e Saul já tinha matado, ou melhor, desterrado, né, expulso os médiuns e uns adivinhos. Tá? Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim era uma espécie de um objeto, né, que está descrito ali em Números 27, que era usado para discernir de alguma forma a direção de Deus ali. Deus por algum tempo revelou sua vontade através disso, Urim e o Tumim. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Ora, se Deus não quer falar comigo, eu vou dar um jeitinho aqui. Os servos responderam: há uma mulher em Endor que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha
que pode me levar à morte?" Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: "Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso." Ele era o próprio rei. Então a mulher perguntou: "Quem você quer que eu faça subir?" Ele respondeu: "Samuel." Então é como se fosse uma cerimônia ali, um contexto, né, do espiritismo, né, em que uma médium então vai fazer subir ou reencarnar, enfim, ou se manifestar o espírito do Samuel. Versículo 12 diz assim: quando a mulher viu Samuel, Samuel estava morto, mas ela viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: "Por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul." Será que ela não tinha percebido antes? Bom, mas o rei disse à mulher: "Não tenha medo. O que você está vendo?" A mulher respondeu a Saul: "Vejo um Deus subindo da terra." Ele perguntou: "Como é a sua figura?" Ela respondeu: "Vem subindo um ancião, está enrolado numa capa." Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: Olha só. Samuel perguntou a Saul: "Por que você foi me perturbar, fazendo-me subir?" Então Saul disse: "É que estou muito angustiado porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se afastou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei para que você me revele o que devo fazer." Então diz o texto: Samuel disse: "Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você, nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus." Então essa foi a palavra de Samuel. De repente, Saul caiu estendido no chão, ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: "Veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho." Porém ele recusou, dizendo: "Não vou comer." Mas os seus servos e a mulher insistiram então ele concordou, levantou-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo que ela se apressou em matar, pegou também farinha, amassou e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e os seus servos, e eles comeram, depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Veja que o texto não dá tantas explicações, não esclarece profundamente, e não é meu propósito aqui conseguir dirimir todas as dúvidas que possam surgir a partir dessa leitura, mas alguns pontos para a gente pensar, né? Primeiro, quando Deus proíbe que seu povo se comunique com os mortos, faça uso ali procure adivinhos, feiticeiros, etc., ele não está dizendo que essas coisas não existem ou não possam acontecer. Ele apenas diz que isso não é para o seu povo, que o seu povo deve buscá-lo, deve buscar comunhão com ele, deve buscar a sua direção por meio da sua palavra. Simples assim. Então essa coisa de querer saber o futuro, querer saber uma direção, querer se comunicar com quem já morreu, não é permitido para o povo de Deus. Ponto. Mas veja que é uma aspiração comum no nosso coração, a gente querer saber o que fazer, querer saber o futuro, né? Mas Deus proibiu isso. Ele nos deu a sua palavra, e a sua palavra deve ser suficiente. Quando ele se cala, nós devemos buscar
agir de acordo com a sabedoria que ele já nos deu, sabedoria bíblica, e a direção do seu espírito. Então, não são recursos permitidos. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa para a gente pensar. Quando ele disse para o seu povo não utilizar, ele não disse que isso não possa eventualmente acontecer. Esse é um ponto. Outro ponto. O texto trata, mostrando, usando o nome de Samuel, certo? Porque no contexto da história, esse ser, esse ente que surgiu ali, visto pela mulher que se comunicou com Saul, teria sido, de fato, Samuel. Mas não é descartada a possibilidade de que não fosse Samuel, mas que fosse um espírito mau, né, representando Samuel. Ou até mesmo a outra possibilidade, a própria mulher encenando a coisa, porque o que ela diz não é nada preciso. O que ela diz, as afirmações que ela faz aqui, você pode até voltar e ler depois de novo, são coisas de conhecimento certamente público. As pessoas já sabiam aquela história de ter rasgado o reino, de de Saul ter rasgado uma parte do manto de Samuel, e Samuel ter falado assim, da mesma forma Deus rasgou o seu reino, entregou a outro. Isso era de conhecimento público das pessoas. As pessoas sabiam dessas coisas. Então ela poderia estar encenando também uma situação, né? Então há várias possibilidades aqui. O texto não é conclusivo, eu também não vou ser, mas a gente não precisa imediatamente aceitar ou entender que de fato houve a comunicação entre Samuel, literal, e Saul, literal. Por quê? Porque não é uma obrigação, o texto não está dizendo isso. O texto não está afirmando categoricamente. Tem algumas coisas que ficam um pouco obscuras, né? Por exemplo, quando diz aqui, Saul entendeu aqui, ó, que era Samuel, aqui, ó, quer ver? Cadê aqui? Cadê? Aqui, ó, Saul entendeu que se tratava de Samuel, né? Aqui na fala de Samuel, fala que você e seus filhos estarão comigo. Estranho isso daqui, né? Uma afirmação estranha. Quer dizer, eles vão morrer e vão estar onde Samuel está. E outra, nem todos os filhos de Saul morrem naquele dia. Há um que depois é até bem tratado por Davi. Então, são bem difíceis as coisas aqui, tá bom? Tem um vídeo das lives do Andrew Jumper que tratam de textos difíceis do Antigo Testamento e esse é um deles. Depois você pode pesquisar live do CPAJ, textos difíceis do Antigo Testamento, alguma coisa assim. Se você quiser também eu posso depois compartilhar, mas certamente trará um pouco mais de luz para a gente entender esse texto. Bom, vamos ao Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. A palavra nem me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Essa concepção de que Deus está presente e é conhecedor de cada uma das coisas que nos envolvem, até mesmo dos nossos pensamentos, sentimentos, propósitos, palavras, por onde a gente anda, o que a gente faz. Essa noção da onisciência e da onipresença de Deus é algo maravilhoso e é algo necessário. Quando a gente perde de vista essa verdade, a gente acaba incorrendo em pecado, porque nós passamos a ter a noção de que nós estamos ocultos aos olhos de Deus, que Deus, na verdade, não conhece tudo exatamente. E não é verdade. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face?
Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, ou seja, eu vou ficar escondido aqui, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Olha só, até quando eu estava no ventre da minha mãe, os meus ossos estavam sendo formados ali escondidinho, os olhos do Senhor já estavam ali observando e acompanhando tudo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, quando eu não tinha nenhuma forma de nada ainda. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Belo salmo. Agora vamos a Romanos 16, o último capítulo da carta aos Romanos. Ele já fez uma saudação, uma saudação não, uma conclusão, vamos dizer assim, no capítulo 15. Já vem aqui no desfecho aqui da sua carta, e aqui o 16 ele então vai fazer aquela saudação final. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cencreia. A palavra diaconisa aqui vem da palavra diáconos, né? A palavra diácono que em essência significa servo, né? Não necessariamente o ofício diaconal, tá bom? Até a tradução aqui acaba sendo um pouco, como que eu posso dizer, tendenciosa, talvez, né? Mas nós não vemos aqui o ofício diaconal, né, sendo atribuído às irmãs. Quando se refere à mulher como aqui, e aqui é uma palavra comum que é usada para vários contextos, né? A ideia de alguém que serve, né? Então essa era uma mulher importante a serviço da igreja de Cencreia, uma serva. Agora não significa que ela tinha o ofício diaconal, necessariamente. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, olha que interessante, esse é um casal que a gente já leu a história deles em Atos, e a partir de certo momento sempre a mulher vem antes. O nome da Priscila vem antes do nome do Áquila, né? Certamente porque ela também ela tinha uma proeminência em relação ao seu marido, né? Enfim, então nós vemos aqui o valor das mulheres no ministério de Paulo e no ministério
do crescimento da igreja, do avanço do reino de Deus, desde sempre foi assim. Os quais são meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então eles abriram a casa deles para reunir a igreja. A igreja se reunia na casa deles. As igrejas nesse princípio, se reuniam em casa, se reuniam em locais um tanto rústicos, ali sem muita estrutura, né? Bem diferente do que é hoje. Muitas pessoas hoje escolhem a igreja pela estrutura que a igreja oferece, né? Querem passar longe de igrejas pequenas, igrejas sem estrutura, mas no princípio era assim. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplieto, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trífena e Trifosa. Um bom nome aí para uma filha aí, se alguém estiver pensando em ter filhas e pensando no nome, tá aí. Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Olha só como ele fala das mulheres que trabalham, né? Sempre foi assim nas igrejas. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Numa outra tradução aparece ósculo santo. Ósculo é beijo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Conselhos finais. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Percebam, notem bem essas pessoas. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suas palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Olha só, geralmente esses enganadores, eles são bons em palavras e eles lisonjeiam. O que é lisonjear? É elogiar, é tentar ser ali, né, agradável num sentido mais hipócrita da coisa, né? Então, com suaves palavras, com lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason, Sosípatro, meus parentes. Então, Paulo estava acompanhado de Timóteo, Lúcio, Jason e Sosípatro. E mais um que ele cita aqui no versículo 22 e outros aqui, que é o Tércio, Eutércio, que escrevia essa carta, manda saudações no Senhor. Então, provavelmente o Tércio foi o amanuense, aquele que escreveu à mão as palavras de Paulo para os crentes de Roma. Versículo 23. Caio, meu hospedeiro, e de toda a igreja manda saudações. Então, Paulo estava hospedado com Gaio, na casa de Gaio. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E a doxologia, a palavra de adoração no final da carta. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, a este Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, para sempre. Amém. E assim a gente termina mais uma carta, uma etapa aí da nossa leitura bíblica, graças a Deus. Uma carta maravilhosa aos Romanos. Alguns, como eu já mencionei, chamam essa carta de o Evangelho segundo Paulo, não pejorativamente, pelo contrário, num modo assim, da gente reconhecer que aqui nós temos a descrição da teologia da salvação, da doutrina da salvação, a partir ali da revelação de Deus, de Cristo, ao próprio apóstolo Paulo. Então, uma carta fundamental. Como eu já mencionei, eu tenho exposto essa carta pouco a pouco nos domingos pela manhã na igreja. Estamos agora no capítulo 8. Eu preciso atualizar o meu canal com essas devocionais. Eu parei no capítulo 3 aqui, eu preciso logo despachar os vídeos. Eu faço um recortezinho, né, para ficar bem certinho. Então isso demanda tempo, mas eu espero que todos possam, a partir dessa leitura, se interessar mais pela Bíblia, estudar com mais dedicação, para além disso que a gente está fazendo aqui, que é uma leitura devocional. Tá certo? Que Deus abençoe muito vocês, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.